Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Meu Deus, para sempre eu te louvo. Louvado seja o teu nome. Te agradeço, Senhor, pela nação. Te agradeço pelo governo. Te agradeço, Senhor, por tudo que está fazendo a nós. Agradeço também, Senhor, por estar nos dando graça e aparecendo emprego para os que estão desempregados. Muito obrigado, Senhor. Agora também te peço que abençoe esse governo, dá força a ele, dá graça, que o Senhor possa, Senhor, tomar conta dele e guardá-lo, e que ele possa também, Senhor, estar na sua vontade, no seu querer, sempre fazendo, Senhor, aquilo que é necessário. Meu Deus, dá força, tenha misericórdia, Senhor. Afasta dele todos aqueles que estão contra, ó Senhor, aquilo que ele está fazendo, pois não há como, Senhor, também deixar de falar disso, pois que a tua graça, o teu querer, a tua vontade, Senhor, está sobre nós, sobre esse governo também. Eu creio assim na tua palavra. Agora também te peço que abençoa, que afasta de nós, Senhor, todos aqueles que não te obedecem e aqueles que são autoridade sua, colocados por ti e que estão contra, que o Senhor possa, Senhor, governá-los também. Meu Deus, tenha misericórdia. Abençoa as demais nações, abençoa o mundo inteiro, Senhor. Também as políticas dos outros países. Meu Senhor, também controla também Israel, abençoa Israel, dá graça, dá força, dá vitória a Israel. Abençoa também o YouTube, o Google, Senhor, que o Senhor possa também, ó, guardar aquele povo ali, que eles também possam, ó Senhor, estar ali prontos para ouvir a tua voz falando com eles. E abençoa os familiares deles, abençoa, Senhor, todo o Google, também o meu canal, Senhor, aqueles que estão curtindo o meu canal, aqueles que estão se inscrevendo no meu canal, aqueles que estão inscritos no meu canal. Senhor, guarda-os, toma conta. Tenha misericórdia, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Louvado seja o teu nome. Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Graças ao Senhor. Né? A palavra do Senhor, ela é magnífica. Ela é tudo para mim e espero que seja tudo para vocês também. Graças ao Senhor. Nós vamos ler aqui no capítulo 31, conforme nós estamos falando, né? Poderia ser andar um capítulo, o capítulo é o então o capítulo vai ser o 31, para que o Senhor possa nos dar graça, e essa significaria a sala 31 e significaria o apartamento 1 em diante, graças ao Senhor. Então, e o assunto aqui que o Espírito Santo coloca para nós, não é? Eu creio assim na palavra, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é ela que tem o domínio, graças ao Senhor. Nós vimos até aqui tudo o que aconteceu com Jacó, com Labão. Eles fazem tratos, mas o Senhor está nos tratos deles, dominando. Então, Jacó foge de Labão. Agora, ele viu que o seu sogro Labão não queria nada com ele, só queria enganá-lo. E ele então trabalhou mais uns tempos, pegou as ovelhas listadas, aquilo tudo foi o desejo de Deus que ele colocou no seu plano, pois que o homem estava dando cobertura para afastar o plano de Deus, não é? Aqui nós vemos que sempre o inimigo, né, o pecado, o desejo do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem
do mal sempre é afastar o plano de Deus e não deixar cumpri-lo. Mas, graças ao Senhor, que nós vemos a árvore da vida, que é o Senhor, aí buscando sempre incluir tudo no seu plano e levar o seu plano avante, de tal forma que esse contexto ele está dando ênfase a nós hoje em alegorizar isso para nós, graças ao Senhor. Assim como Jacó, nós também somos Jacós para o Senhor, mas precisamos se tornar Israel para o Senhor, graças ao Senhor. Temos essa porta aberta, graças ao Senhor. Então Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte. Os filhos de Labão falavam para Labão e para a região ali, todos ficaram sabendo que Jacó estava tirando tudo o que era do nosso pai. Veja só a que ponto eles chegaram. Não é? Não havia paz, não havia concórdia, graças ao Senhor. Hoje, muitas vezes é assim também. Nós não temos paz, não temos concórdia com aquilo que estamos passando. Porém, o Senhor está conosco, graças ao Senhor. E às custas do nosso Pai, é às custas do nosso Pai que ele está ficando rico. Ele está ficando rico porque o nosso pai, ele está roubando do nosso pai. Veja só. Então Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó, veja só. Então Jacó olhou, viu a situação, seus cunhados contra ele e também o Labão já estava meio assim, não estava tão amigo dele. Então, o Senhor Deus disse para Jacó, veja só, agora entra o Senhor e ele diz para Jacó, volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Eu estou com você nisso. Foi bem. O que você pensou é verdade. Eu estou te dando esta oportunidade, volta para os seus parentes. Eu estou com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando elas chegaram, ele disse. Então ele fez uma reunião com as suas duas mulheres, com Leia e com Raquel. E aí então nós vamos ver, tendo separado, quando chegaram, ele disse, tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e mudou o meu salário umas 10 vezes. Ele sempre muda o meu salário. Eu estou falando para vocês, eu não estou aguentando mais. Agora, nós temos que tomar uma decisão. O Senhor já falou comigo. Foi isso que ele falou para as mulheres dele. Mas ele me tem enganado, não é? Ele já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou, Deus não me deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário. Aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia, os cabritos listados serão o seu salário. Aí as crias saíam todas listadas. O Senhor foi dominando o seu pai e nos trazendo essa riqueza para nós. Mas os seus irmãos e o seu pai está falando que eu roubei deles. Então foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês
e os deu a mim. Eu não tenho nada a ver com isso, não estou roubando nada. Estou sendo sacrificado, meu salário, como já disse, ele mudou quase umas 10 vezes. Um dia, quando os animais estavam no campo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Eu sou obediente a Deus, então não sou ladrão, não. Então ele continuou: eles estão me acusando de ser ladrão, mas eu não sou ladrão. Veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, malhados e manchados. O Senhor mostrou, o anjo mostrou para mim. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Olha só, o Senhor dizendo para Jacó: eu estou cuidando de você. Eu vi o que Labão fez. Não se levante contra ele. Vá embora. Chegou a tua hora de ir embora. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, viu? Se você lembra quando você vinha vindo para cá, faz muitos anos já. Porém, eu estou lembrando você. Você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Ali você me prometeu uma coisa, e eu estou lembrando você dessa promessa que você fez. E ele contando isso para as mulheres dele. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. Ele falou para as mulheres dele tudo isso que o Senhor havia contado a ele. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu com pagamento. Entendeu? Nós sabemos, ele vendeu nós para você. Nós fomos comprada por você. E o nosso pai tirou toda a nossa riqueza. Ele é o culpado. Então, para pagamento, toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou, graças ao Senhor. Elas compreenderam. Isso tudo é o plano de Deus, através dos tempos. Como Deus cuida desse plano, nós vemos, olha só, que situação. E ali o Senhor preparando tudo para encaminhar Jacó aonde ele queria. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os seus filhos e as suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo o que tinha e partiu. Ele obedeceu, as mulheres dele também obedeceram, os filhos, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar a lã das suas ovelhas. E enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na direção da região montanhosa de Gileade. Interessante, né? O que levou Labão a ir atrás de Jacó não foi, eu acredito que não foi, ou seja, entre tudo isso que aconteceu, o que levou ele, o que deu ênfase a ele para perseguir Jacó, foi os ídolos da casa que a Raquel havia roubado. Ele deu importância a isso e conseguiu ir atrás deles para impedir que eles fugissem. E num certo ponto Labão encontrou com Jacó.
nós vemos assim que o plano de Deus que está em pauta até hoje, graças ao Senhor, pois que tudo isso, aqui como um contexto e como uma literatura, mas também como uma revelação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aonde nós vemos, sempre eu vou dizer isso, no princípio era o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Esse Verbo que se fez carne, um dia começou a viver a sua vida ali em Israel, em Belém. Foi perseguido, desde criança, foi perseguido por todos, né? Por Herodes, pelos governos, pelas autoridades. Muitos achavam que ele era político, por isso que ele falava que era rei, e isso não queriam eles que acontecesse. Toda a perseguição do Senhor, toda ela, e foi levando ele a viver uma vida sacrificada e também a viver uma vida para ir até a cruz, a morte, por nossos pecados. Esse é o resultado do plano de Deus, os nossos pecados, que trouxe Cristo para morrer em nosso lugar, uma vez por toda. Quando ele falou lá na cruz, a última palavra em vida foi: está consumado. Graças ao Senhor. Está consumado. Tudo está consumado. O plano de Deus está consumado. O Espírito do Senhor está conduzindo, de acordo com a vontade do Senhor, todo o seu plano. Que Deus possa nos abençoar, irmãos.